Olá, como estão? Vamos atentar para o seguinte texto. Provérbios 4, versículo 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Vamos ser sinceros, a expectativa é que o justo caminhe por um caminho pleno e vá ficando mais justo até alcançar a perfeição. Ponto. Realidade, o escritor desse texto é Salomão, o mesmo que escreveu em Eclesiastes 7:20, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. O presente assunto é uma das bases para o entendimento bíblico, por isso entendê-lo errado é muito prejudicial. Para entendê-lo, você precisa compreender o que pensava sobre o assunto Salomão. Este não foi um bom exemplo boa parte da sua vida, e não devemos procurar nele o exemplo bíblico a ser seguido é Cristo. Ok, alguns vão dizer que Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Só que não era para fazer discípulo de si próprio, era para fazer discípulos de Cristo. Salomão não estava correto em tudo, não sabia tudo, como ninguém sabe, ninguém está. Mas vamos focar no presente assunto. Não se escandalize ao ouvir isso, mas nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Como assim? Nem tudo que está na Bíblia é o pensamento de Deus, e para entendê-la é preciso estudá-la e não apenas lê-la. Se você leu a Bíblia inteira, mas não entendeu o pensamento de Deus, não adianta. Comece com oração, súplica, reconhecimento de que, como Jesus disse em João 15, versículo 5, sem Ele, nada podemos fazer, ou seja, podemos ler a Bíblia, entender errado e acreditar que entendemos tudo certo por não conhecer o autor. Por favor, escute o que vou dizer até o final e não pense nem por um segundo que vou defender a escravidão. A prática da escravidão ocorria. Era possível até vender-se como escravo por tempo determinado em Israel para pagar uma dívida. Provérbios 29 é atribuído ao rei Salomão e teria sido editado por homens que trabalhavam para o rei Zedequias. No verso 19 diz, o servo, ou seja, o escravo, não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá, não atenderá. Ou seja, aconselha a bater no escravo, mesmo que este entenda que precisa fazer o que precisa fazer. Eu pessoalmente, conhecendo a misericórdia de Deus que não tem fim e se renova a cada manhã, não me imagino aconselhando donos de escravos a baterem neles. Por isso, Jesus disse, a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Este é um caso parecido com o que falam os rabinos judeus sobre a lei do apedrejamento. Você vai lembrar de quando chegaram para Jesus e disseram, essa mulher, deveriam ter apresentado ela e o homem que estava com ela, mas apresentaram uma mulher e disseram que ela havia praticado adultério. E a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, e perguntaram o que Jesus dizia sobre isso. Ele disse, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Porque existia, na lei do apedrejamento, existia até apedrejamento sobre filhos rebeldes. Mas você não vai ver nenhum caso na Bíblia que tenha apedrejado um filho rebelde. O objetivo dessa lei não era a prática do apedrejamento, não era a prática de matar alguém. Segundo os próprios rabinos, era para aprenderem a exercerem misericórdia, porque é mais fácil praticar misericórdia com um filho do que com o filho do outro, mas deveria ser a prática de misericórdia sobre todos. Por isso Deus disse por meio de um dos profetas, misericórdia quero e não sacrifício. Voltando aos dois versos iniciais, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. É preciso lembrar e entender o que Salomão, neste caso corretamente, pensava sobre justos, porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Isso concorda com os Salmos 14, versículo 3.
E 53, versículo 3 também. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos 33, versículo 16 diz: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um valente que se livre pela sua muita força. Como é citado em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Considerando que não há justo por sua própria justiça, a palavra perverso se refere a alguém considerado culpado por Deus e a palavra justo se refere a alguém justificado por Deus. A escuridão é a ausência de Deus e ir brilhando mais e mais e ir sendo iluminado pela presença de Deus de acordo com, sim, sua própria capacidade. Mas como ser considerado justo por Deus, você pergunta e eu respondo. Jesus disse: aquele que o Pai me dá, venha a mim e de nenhuma forma o lançarei fora. Venha, tenha fé, e o que precisar mudar, Ele muda. Em você, Ele te ajuda, Ele te dá a força, Ele te dá até a vontade. A prática que devemos ter não é a das obras da lei, mas obras de fé e boas obras, para as quais Deus nos preparou para que as praticássemos, as quais são o fruto do Espírito, que começa na intenção e é resultado da presença de Deus em nós. Isso não nos torna bons nem justos. O fruto é e continua sendo de quem? Do Espírito. Deus nos chamou para que demos fruto e fruto que permaneça, mas Deus não divide a glória. Esses frutos que damos por estarmos enxertados na videira verdadeira são do Espírito Santo em nós. Aqueles que estão longe de Deus sequer têm consciência de seus pecados. O Espírito Santo, segundo disse Jesus, é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Até reconhecermos nossos pecados é obra de Deus em nós. E quanto mais abrimos o coração, mais somos ajudados a permanecermos em Deus, para que ninguém fique se achando nem merecedor. Aquele que é justificado pela graça mediante a fé tem paz com Deus e dele se aproxima com confiança por causa da obra da cruz de Cristo. E começa a caminhar a partir de um amanhecer, de uma conversão, de um início ainda envolto em dificuldades próprias do pecado, e vai se desvencilhando. A metáfora de Provérbios 4,18 usa o sol para exemplificar Deus, mas é importante lembrar que Ezequiel fala que no templo houve adoradores do sol, o qual certamente não é Deus. Mas por meio dessa metáfora entendemos que, à medida que esta pessoa avança, vai iluminando mais e mais o seu caminho, mais ela percebe o quanto é difícil andar nesse mundo sem Deus e do quanto ela precisa de Deus. Quanto mais se aproxima andando debaixo da luz de Deus, mais a pessoa tem consciência de que é pecadora e não o contrário. E isso a leva a uma vida de humildade, busca e arrependimento na presença de Deus, para permanecer naquilo que é a melhor coisa que existe aqui, sentir a presença de Deus. Vai brilhando mais e mais não significa se tornar brilhante, mas ser iluminado pela presença de Deus. Desde a luz da aurora até ser dia perfeito, não é que com o tempo, o andar com Deus, nós vamos nos tornar perfeitos. Não. O apóstolo Paulo, por exemplo, reconheceu não ter alcançado a perfeição. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Ou mesmo a ressurreição. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Mas qual era o alvo de Paulo? Qual é o alvo que deve ser dos cristãos? O prêmio da soberana vocação em Cristo? O que seria isso? O que seria ganhar a Cristo?
seria, para Paulo, significava ser achado por Deus em Cristo. Ser achado por Deus em Cristo no dia do juízo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Ok, não podemos esquecer que é preciso analisar brevemente o versículo 48 do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus diz: para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Como entender isso? Não devemos pegar o versículo isoladamente, mas analisar o contexto. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. O apóstolo João entendeu o que Jesus quis dizer, e é por isso que João também declarou em 1 João 4, a partir do versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é justiça, mas também é amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Achar que é melhor que o outro porque não peca na área que ele peca é ser perverso. É não perceber que é pecador, independente de pecar na área que o outro peca ou não. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Disse ele: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Se temos dificuldade de vencer certos pecados, não é longe de Deus que vamos conseguir. Creia, lute, continue buscando a Deus e ame ao próximo, pois você sabe como é difícil. Se você não se acha justo, que bom. Busque a Deus e continue buscando até o fim. E creia que Ele te aceita e está te preparando para ajudar a outros a juntos voltarem para o Pai. Oro para que Deus te ajude a permanecer nele até o fim. Amém.